Está entrando no ar o programa Icapra com Axé, com a apresentação de Marcelo Fritz. Loja Mironga, artigos religiosos de Umbanda, Candomblé e produtos esotéricos. O que você procura? Você encontra na Loja Mironga, Rua João Fernandes Neto, 1436, Loja 7, no centro de Belford Roxo. Telefone 2663-5815, 2663-5815 ou o WhatsApp 96865-9271, 96865-9271. Loja Mironga, artigos religiosos de Umbanda, Candomblé e produtos esotéricos. A direção é de Marcelo Fritz. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Metropolitana, e eu quero dar uma boa noite especial a todos vocês, amigos ouvintes ligados no programa Icapra com Axé, esse programa que está no ar todos os domingos, com a minha apresentação, Babá Marcelo Fritz. A gente está aqui trazendo para vocês informações sobre as nossas tradições, sobre a Umbanda, sobre o Candomblé, todos esses segmentos. E hoje, como a gente está falando de segmento, a gente vai bater um papo, inclusive, com o quimbandeiro, né? O Alan Trindade, né? Que inclusive escreveu uma matéria para o Jornal Icapra falando o que é quimbanda, e que nesse jornal que está saindo agora vai ser uma outra matéria. E também hoje a gente vai falar, eu vou passar a terceira parte da entrevista do podcast falando da minha vida e trajetória, né? A gente ficou de passar os 3 capítulos, semana passada a gente passou o segundo e hoje a gente vai passar o terceiro, que encerra esse quadro aí, as pessoas que estão acompanhando. Eu quero agradecer ao carinho de todo mundo que tem me mandado mensagens, né? Que tem acompanhado a gente nas redes sociais. O meu Instagram, ali a gente tem uma oportunidade de estar se comunicando, né? Vocês mandando sugestão de pauta aqui para nossa programação, né? E aliás, eu quero agradecer a todos os novos seguidores, né? A gente está aí quase chegando a 10 mil seguidores. Você que não segue a gente, vai lá, siga lá no Instagram e também se inscreva no nosso canal no YouTube, Marcelo Fritz Oficial. A gente já está lá com mais de 180 vídeos de entrevistas com pesquisadores, babalorixás e alorixás, enfim, pessoas que têm histórias que nos inspiram e que são importantes a gente acompanhar, pesquisar, estudar, né? Porque a gente ouve tantas coisas negativas sobre as nossas tradições e tem tantas histórias ricas lá para que a gente possa conhecer pessoas vitoriosas, pessoas grandes, pessoas que têm muita coisa importante para nos contar e para que a gente possa se inspirar, né? A gente vai junto até às 21 horas, se Deus quiser e o Olorum permitir. E eu quero mandar um abraço também para o Pai Ango, que essa semana a gente fez uma live com o Pai Ango, que é diretor da rede Agem Afro. Já está lá no nosso canal no YouTube, vai lá para acompanhar, né? Fica ligado conosco, a gente vai até às 21 horas, se Deus quiser e o Olorum permitir, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana 1090M. Loja Mironga, artigos religiosos de Umbanda, Candomblé e produtos esotéricos. O que você procura? Você encontra na Loja Mironga, Rua João Fernandes Neto, 1436, Loja 7, no centro de Belford Roxo. Telefone 2663-5815, 2663-5815 ou o WhatsApp 96865-9271, 96865-9271. Loja Mironga, artigos religiosos de Umbanda, Candomblé e produtos esotéricos. A direção é de Marcelo Fritz. E o faraju kuni shawele. Bom, gente, quero divulgar para todos vocês uma determinação de Pai Ogum, que determinou que todas as terças-feiras nós fizéssemos atendimento popular no Axé Ogboju. Esses atendimentos sempre estão sendo feitos nas terças-feiras, ou no Axé Ogboju, ou na Mironga, no centro de Belford Roxo, né? Então são consultas populares. As pessoas que vêm procurando a roça, vêm me procurando como babalorixá,
para que a gente possa estar dando auxílio, né, e de alguma forma contribuindo para minimizar as suas dores, os seus problemas. Então você que está com dificuldades, né, seja na sua vida profissional, na sua vida amorosa, você que está buscando o seu equilíbrio, né, você que está tendo perdas na sua vida, eu convido a vocês que entrem em contato, né, com o WhatsApp para que a gente possa estar de alguma forma tentando auxiliar. Essas pessoas podem participar da corrente, colocando o seu nome, colocando o seu pedido, para que a gente possa colocar na corrente de Pai Ogum todas as terças-feiras, que a gente salva Pai Ogum no Axé Ogiboju, Firé e Mogoiá, que é em Coelho da Rocha, na Avenida Presidente Kennedy, 335. Então você querendo marcar jogo de búzio, o zap é o 970329289, 970329289. Às quintas-feiras é o jogo normal, mas às terças-feiras a gente tem essa consulta popular por determinação do Pai Ogum. Entre em contato conosco, 970329289. Eu tenho certeza que Ogum, que é o dono dos caminhos, Oxaguian, que é meu pai, que é o dono das sementes, vai fazer com que tudo aquilo que você põe a mão possa dar bons frutos, e que Ogum com certeza há de abrir todos os seus caminhos. Bom, gente, na nossa programação a gente sempre procura estar abordando alguns temas que eu tenho curiosidade e com certeza vocês também, né? Então hoje eu trouxe aqui um amigo, um parceiro, né? Eu não sei como eu vou me dirigir a ele, né? Não sei se é quimbandeiro, né? Ele é da quimbanda. E a quimbanda é uma cultura que precisa muito ser difundida, né? Porque muitas pessoas, às vezes, que falam que são da quimbanda, são da umbanda traçado com quimbanda, e na verdade acaba ficando uma grande confusão, uma grande misturada. E o Alan Trindade, né? O Alan Trindade é um pesquisador, né? Uma pessoa que eu vejo uma seriedade, né? E a gente fala sempre sobre cultura. Queria dar boa noite, Alan. Boa noite a todos. Eu queria que você, antes de mais nada, falasse um pouquinho quem é o Alan Trindade, né? Para que as pessoas te conhecessem um pouco, para a gente entrar no assunto da quimbanda. Bom, eu comecei meu interesse por espiritualidade, religião, desde a minha infância, porque acontecia uma série de fenômenos comigo, os quais eu não entendia muito bem o que eram, as pessoas ao meu redor não sabiam explicar muito bem, porque eu fui criado entre a Umbanda e a Igreja Católica. Sim, mas falam fenômenos, né? Porque fala de quimbanda e fala de fenômenos, a gente já imagina, né? Pessoas voando, né? Que fenômenos foram esses? Os fenômenos que aconteceram comigo inicialmente eram visões de espíritos, né? Então eu via formas humanoides, às vezes nem eram espíritos no sentido que a gente está acostumado a pensar, né, com vestidos como se fossem seres humanos, sendo que, né, do outro lado, do lado espiritual, eram muitas vezes formas humanoides, mas totalmente... Você tinha quantos anos? Desde sempre, desde que eu me lembro, devia ter uns 5, 7 anos. E aí você falava com as pessoas, mamãe, tô vendo um espírito? Não no momento que acontecia, porque no momento que acontecia eu ficava paralisado, então... Você se espantava? Era um espanto, mas era como se a visão afetasse o meu corpo. E eu não conseguia me mexer, então eu ficava paralisado literalmente. E aquele tempo que o espírito estava aparecendo ali, eu não conseguia fazer nenhuma outra coisa. Aconteceu uma paralisia literal do meu corpo como um todo. E a minha mãe sempre me levava nos terreiros, etc. Porque minha tia é mãe de santo, né? De Umbanda. E aí mas a minha mãe me falava do terreiro como festa, né? Então era festa de Exu, era festa de criança, era festa de caboclo. E na minha cabeça era festa, então aquilo não era religião, né? Então essas dúvidas que eu tinha, eu não direcionava, né, para Umbanda, eu direcionava para a igreja. Sim. Porque eu achava que aquilo era coisa de religião e na minha cabeça a Umbanda era festa, né? Então eu tinha que encontrar a resposta na religião. E o que era a religião? Era a Igreja Católica, porque era onde eu ia nos domingos assistir a missa. Sim.
Então, a gente criança, né? A gente não entende muito bem, a gente às vezes segue a literalidade do que os adultos falam. Sim. E nisso eu sentia que tinha vocação religiosa, etc. E acabei por considerar que eu deveria ser padre, porque eu pensava que se eu fosse padre, esses fenômenos iam parar. Na minha cabeça, esses fenômenos eram demônios, né? E até porque a igreja lidava com isso de uma forma bem diferenciada, né? Como você disse, né? A coisa do mal. Exatamente. Né? A resposta que eu tinha é que eram demônios. Especialmente porque, e eu acabava por acreditar, porque muitos desses espíritos, eles não tinham aparência humana, era só forma humana, mas eram vultos. Você teve você começou a ver isso com constância, você criou alguma relação de fazer pergunta ou não, de conversar? Eu tinha uma relação de pavor. Minha relação era de pavor, de terror, eu ficava aterrorizado. Eles falavam com você, não? Falavam às vezes e falavam que não adiantava, que eu não conseguiria tirar eles da minha vida. E eu ficava apavorado com isso, né? Então aí eu comecei a rezar muito, né? Na minha adolescência, já achando que eu ia virar padre, etc. Comecei a estudar sobre o cristianismo, né? E o catolicismo, para me preparar para isso. E aí comecei a rezar muito. Aí as visões pararam. Mas o que aconteceu? Eu parei de ver, mas aí a coisa se transferiu para os sonhos, né? Então o que antes era visto assim, né? Quando eu estava acordado, eu passei a ver dormindo, né? Então a relação passou a ser com os sonhos. E eu ficava paralisado muitas vezes na cama, acordava paralisado, né? Que é chamada de catalepsia projetiva ou paralisia do sono, né? E enfim, e aí eu acabei depois me envolvendo com o ocultismo, porque o estudo da religião me levou a perceber que eu não era cristão, não tinha na verdade uma inclinação para ser cristão, eu não concordava com grande parte dos dogmas cristãos, eu não consegui mais me relacionar com o cristianismo em função de toda a história sinistra. E você começou a descobrir, né, com os estudos. Exato. Toda a história sinistra do cristianismo, etc. Tudo que foi feito em nome dessa crença e tudo. Especialmente aqui também no nosso país, né, a conversão dos nossos ancestrais indígenas, forçada muitas vezes, né, a escravização de pessoas justificada pela Bíblia e uma série de outras questões. Preconceitos, discriminação e etc. Agora, essas visões que você tinha, essas experiências, né, que você tinha com esses espíritos de falar para você, né, de mandar mensagem, né, e você buscava resposta além dos estudos com pessoas, conversava com alguém sobre essa questão? Tinha alguma resposta de algumas pessoas? Conversava e tinha essa dupla resposta. Ou falavam que era demônio, ou falavam que eram espíritos. Mas ninguém me dava uma solução. Sim. Né? Ninguém dizia, você tem que fazer tal coisa. Não. E eu acabei tendo que buscar essas respostas por mim mesmo. A grande questão é que eu não entendia que aquilo que acontecia comigo era mediunidade e que, portanto, eu sou, né, e sou um médium, né? Eu não entendia isso, porque na minha cabeça o médium era a pessoa que era do kardecismo, do espiritismo, né? Sim. Ou era adepta do candomblé, da umbanda, etc. Na minha cabeça, se eu não estava dentro dessas religiões, eu não era médium. Mas, na verdade, a mediunidade antecede a religião, né? O médium, ele é médium independentemente de ser dessa ou daquela religião. Sim. Eu não entendia isso, né? E aí, dentro desses estudos, etc., isso demorou bastante tempo, porque eu fiquei muito tempo relacionado às religiões e contextos ocultistas da Europa, né? Então, grande parte da minha formação espiritual, religiosa, mágica e etc., ela tem fundamento em bases esotéricas europeias, ocultistas da Europa, né? E até eu então perceber, né, que eu era um médium e que essas entidades estavam falando comigo porque eram meus ancestrais. E isso demorou, mas chegou esse momento, né? E aí, agora vamos entrar então na Quimbanda. Exato. E aí a Quimbanda, como é que é a Quimbanda? Aí a Quimbanda chegou na minha vida, né?
inicialmente, o primeiro contato que eu tive foi também através dos livros, né? E em seguida, os fenômenos se tornaram mais constantes, né? Você foi orientado a seguir a Quimbanda, ou a Quimbanda, pelos estudos e pesquisas que você estava fazendo, foi o que mais lhe atraiu? Foi por perceber que, dos anos para cá, né, esses espíritos, que não sei se eram os mesmos de antes, mas enfim, né, os espíritos que passaram a se manifestar para mim eram espíritos de Exu, eram Exus, né? Exu, aí me refiro a Exu e Pombagira, né? Sim. Então eles já apareciam com roupas mesmo dessas entidades, nos sonhos, etc. Quando eu ia nos terreiros, eu sempre visitei terreiros, né? Muitas das vezes pessoas, médiuns que estavam ali, que nunca tinham me visto na vida, incorporadas, né? As entidades falavam, você tem que estar aqui, né? E até aquele momento eu achava que o estar aqui era literalmente naquele terreiro ali que eu estava. E eu olhava para aquele contexto de Umbanda, cristão e etc. Eu falava, não, eu não vou estar aqui, né? Porque não tenho relação nenhuma com questão cristã, não me atrai, não é meu tipo de espiritualidade, etc. Mas eu não entendia que, na verdade, o estar ali não era necessariamente na Umbanda, mas é estar com os espíritos, né? E aí, uma vez, o seu Tranca-Ruas, se eu não me engano, foi o seu Tranca-Ruas, estava no médium, ele falou pra mim, ele parou na minha frente, né, arregalou o olho, que até me assustou. E aí ele me chamou, ele falou, tá vendo essa música? Aí estavam tocando ponto, né? Aí eu falei, sim. Aí essa música é pra você. E a música era, quem tem Exu não pode ter querer. Quem tem Exu não pode ter querer, né? E aí ele falou, entendeu? Aí eu falei, não. Aí ele falou, mas você vai entender, né? E aí, de fato, né, o tempo foi passando e eu comecei a entender isso, né? Que essas entidades estavam se apresentando para mim durante todos esses anos, não para me atrapalhar, não para fazer nada de ruim comigo, mas porque tinha um trabalho a ser feito. Então, por eliminação, eu percebi que como o meu caminho não era na Umbanda e que as entidades que se apresentavam desde sempre para mim eram Exus, né? Então, era Quimbanda a alternativa. E aí, de fato, quando eu me aproximei da Quimbanda, eu percebi que era de fato isso, né? Porque a Quimbanda, ela não tem proximidade ritualística, interesse ou fundamento baseado em cristianismo, né? Sim. Então, Jesus, para nós, não representa nada em termos de espiritualidade, etc. Não é nosso Deus, nós não reverenciamos Ele, não colocamos Ele no altar, simplesmente não faz parte, né? Sim, a Quimbanda, né? E, aliás, você que está nos acompanhando, né, o Alan, nessa introdução, falando um pouco da sua história, sua trajetória, ele escreveu na edição passada do Jornal Icapra uma matéria sobre o que é Quimbanda, e agora também tem outra, né, vai sair agora, essa semana. Exato. Que é o título Exu na Umbanda é Quimbanda. Isso, então vocês podem estar acompanhando um pouco mais, né? De vez em quando ele vai estar escrevendo algumas coisas para o Jornal Icapra. E aí hoje eu estou batendo esse papo aqui com ele. O que é Quimbanda, o Alan? Eu defino a Quimbanda como a bruxaria brasileira. Tá? Então, é lógico que a Quimbanda ela é dividida em várias vertentes, né? Tem vários tipos, vamos colocar assim, de Quimbanda, assim como muitos segmentos religiosos, como o Candomblé também tem suas vertentes, o cristianismo também tem suas vertentes, né? Com o catolicismo, o protestantismo, o cristianismo ortodoxo, etc. A Quimbanda também se divide em vertentes, digamos assim. Eu pertenço a uma vertente de Quimbanda luciferiana, né? Sim. Que é uma vertente mais moderna, né? Mas que tem essa grande influência, né? E no meu caso, talvez não por acaso, né? Da bruxaria europeia. E quem seria Lúcifer, né? Para a Quimbanda? Então, aí existe um duplo entendimento. Alguns vão considerar Lúcifer como um ser literal, né? Como uma divindade e tudo mais, e vão cultuá-lo dessa forma. Eu, particularmente, procuro e tenho mais a ideia de Lúcifer enquanto um conceito, né? Então, né, se a gente for traduzir, Lúcifer é aquele que é o portador da luz, né?
Então, a luz é entendida como a verdade, né? Como a realidade nua e crua, né? Que é o que a gente trabalha na Quimbanda. A gente não floreia a realidade, né? A gente entende que Exu, né, não é de esquerda nem de direita. Exu está no centro, né? Exu é aquele que olha e nos direciona para a vida tal como ela é. A vida, ela é doce, mas às vezes ela é amarga, né? Às vezes a gente nasce, mas às vezes a gente morre. Então toda essa dualidade faz parte do contexto da Quimbanda Luciferiana, dos fundamentos da Quimbanda Luciferiana, orientados por essa questão da luz, da verdade, mas essa luz entendida como uma verdade que nem sempre é agradável, né? Sim. Porque é enxergar a vida através daquilo que ela é, né? Agora, como é que funciona a Quimbanda? Tem gira? Como é que é uma sala que pratica rituais de Quimbanda? A gente costuma se referir ao local como templo, né? Então, um templo de Quimbanda ou casa de Quimbanda, aí vai variar mas também pode ser chamado de terreiro, não tem problema. Mas em geral a gente usa o termo casa ou templo, né? E a ritualística, ela costuma ser fechada. A Quimbanda, ela, em geral, ela não é aberta para curiosos, ela não é aberta para visitas, a não ser quando isso é feito por convite, né? Então, a pessoa ela pode, né, pedir para visitar um templo, mas não quer dizer que ela vai ser aceita para fazer essa visita. E, basicamente, a ritualística, ela consiste, ao menos, né, no contexto ao qual eu participo, do templo ao qual eu pertenço. A ritualística, ela começa com um padrão de defumação, né? E aí a evocação e invocação das forças, né? Inicialmente com Vossa Santidade Maioral de Todos os Infernos, né? Que costumeiramente é representado na figura de Bafomé, né? É uma entidade? Sim, Maioral? Sim, Maioral sim. Mas se manifesta, não? Não. Seria um Oxalá na Umbanda? Digamos que é uma espécie de divindade, sim. Se você for entender nesse sentido, levar para esse sentido, sim, é uma divindade. É o senhor da Quimbanda, né? É aquele que rege todos os reinos, né? Porque a Quimbanda, ela é estruturada de uma maneira monárquica, vamos colocar assim, né? Então existem os reinos, né? São os 7 reinos de Exu. E quais são esses reinos? Os reinos são almas, encruzilhadas, praia, lira, cruzeiro, mata e cemitério. Aí tem os Exus desses locais. Desses locais, de Tranca-Rua das Almas, Tranca-Rua da Encruzilhada. Exatamente. E aí tem os reis e rainhas de cada reino. Então, porque são reinos, então tem reis e rainhas. Quem são, por exemplo? Cita alguns. São reis e rainhas. Rei e rainha da Encruzilhada e por aí vai. Sim. Então, e aí abaixo desses reis, vamos colocar assim, rainhas, né, estão as falanges, né? Então, a depender da Quimbanda, né, alguns vão dividir em 7 sub-reinos, digamos assim. Então, por exemplo, na lira você vai ter 7 sub-reinos, né? Ou locais, né, que são relacionados ao mundo aqui, né? Mas que... falou em Exu, olha só o que acontece, né? Olha o caos acontecendo aqui. Então 7 ou 9, né, a depender do segmento, enfim. Mas são os pontos de força, né, nas quais esses Exus trabalham. Bom, a gente vai conversar com o Alan em outros momentos, né, porque é um assunto bem interessante, mas a gente está fazendo esse quadro aqui na programação. A gente tem outros quadros na nossa programação de hoje, a gente está encerrando, vamos encerrar agora, mas eu vou convidar o Alan para a gente bater alguns papos. Inclusive eu vou fazer uma live com o Alan, já fiz o convite, a gente vai agendar, né, Alan? Sim. Para a gente bater um papo sobre essa questão da Quimbanda, e aí eu vou informar para vocês acompanharem e se aprofundar um pouco mais na questão da Quimbanda, como ele mesmo disse, né? A Quimbanda você não é aberta pra gente visitar. Eu nunca fui numa Quimbanda assim, né? Já fui a casas que disseram que eram traçadas e tal, mas eu não vi nada semelhante ao que o Alan tá falando e gostaria muito de ir. Então, gente, pra gente ir numa Quimbanda, a gente tem que ter um amigo quimbandeiro, né? Vamos ver se a gente vai numa Quimbanda para conhecer um pouco mais. Mas eu vou começar com o Alan. Alan, quero agradecer aí a sua participação. Eu que agradeço. E vamos estar juntos pra gente falar um pouco e difundir a cultura umbandista. Queria que você passasse uma mensagem, uma bênção aí, né? Um axé especial dessas entidades para os nossos ouvintes. Opa! Que Exu abençoe e dê caminho
para todos os ouvintes, né? E que, né, a gente reconheça, né, nessas entidades, que são entidades do nosso país, almas ancestrais, né, que, em nosso entendimento, verdadeiramente morreram por nós, né, nos troncos, senzalas, tribos, né, esses sim morreram por nós e esses sim merecem ser reverenciados. Salve a força da campanha. Axé.